Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios? Nessa videoaula nós vamos resolver a semana 3 do PET volume 1 de Física. E nessa semana ele faz uma revisão sobre alguns conceitos de ótica como os meios de propagação da luz. Belezinha? Então vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, né, como eu falei com vocês, nós vamos resolver os exercícios dessa semana, da semana 3, né? Essa semana 3, ela tem como objetivo fazer uma revisão sobre os conceitos de ótica, né, sobre os meios de propagação, sobre os princípios da propagação da luz, e é justamente sobre isso que nós vamos resolver esses próximos exercícios. Belezinha? Pessoal, a primeira questão, ela fala o seguinte, então. Dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam-se em um certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que... Então, preste atenção, essa é uma questão que ela trata dos princípios da propagação retilínea da luz e dos princípios da independência dos raios de luz. Beleza? Então, quando a gente fala a respeito desses princípios que regem a óptica geométrica, é importante que vocês entendam esses princípios, como esses princípios funcionam. Então eu vou deixar na descrição do vídeo a videoaula que fala especificamente a respeito desses princípios da ótica geométrica. Tá? Então, de acordo com as alternativas, o que a gente tem? Os raios de luz, os raios luminosos cancelam-se? Isso não acontece. Se dois raios de luz se cruzarem em um determinado ponto, o que vai acontecer? Nada. Esses raios de luz eles vão continuar se propagando como se nada tivesse acontecido, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido que antes. Ou seja, nada vai acontecer com esses raios de luz. Então, de acordo com as nossas alternativas, a nossa resposta correta só pode ser o quê? A letra C de casa. Belezinha? Pessoal, a nossa segunda questão é uma questão que também leva em consideração os princípios da ótica geométrica e ela fala o seguinte, ó, um observador A, olhando no espelho, vê um outro observador B. Se olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato é explicado pelo, então veja bem, o que ele está falando aqui na ordem do problema? Está falando o seguinte, que se você pegar um espelho e colocar na frente dos seus olhos e conseguir enxergar alguém atrás, por reflexão nesse espelho, essa pessoa que você está enxergando também vai te enxergar. Então, ou seja, quando você está andando de carro e está olhando, por exemplo, através do retrovisor do carro e você consegue enxergar uma pessoa através desse retrovisor, essa pessoa que você está enxergando com certeza também consegue te enxergar nesse retrovisor. Isso acontece por causa de um princípio da ótica geométrica que nós chamamos de princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Ou seja, o mesmo caminho de ida que o raio de luz vai gastar para ir, tá? Esse raio de luz vai voltar. Ou seja, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra C de casa. Beleza? Pessoal, a nossa terceira questão ela já não é mais um princípio da ótica geométrica, mas sim uma consequência dos princípios da ótica geométrica, que é a ocorrência dos eclipses. Né? Eu tenho uma videoaula no canal que fala especificamente sobre isso, também vou deixar essa videoaula na descrição do vídeo, e você precisa entender disso. Tá? Então a gente tem diferentes tipos de eclipses. Nós temos os eclipses que nós chamamos de eclipses solares, e nós temos os eclipses que nós chamamos de eclipses lunares. O que é o eclipse solar? O eclipse solar é quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. E o eclipse lunar é quando a Terra se coloca entre a Lua e o Sol. E esses eclipses solares e lunares, eles podem ser eclipses totais ou eclipses parciais, que nós também chamamos de eclipses penumbrais. Tá? Então a terceira questão fala o seguinte, quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra, então, ou seja, se está ocorrendo um eclipse parcial, significa dizer que ele está vendo parte do Sol. Beleza? Ou seja, o Sol não está encoberto na sua totalidade. E isso acontece quando o observador se encontra na região de penumbra do Sol. Então a nossa resposta só pode ser o quê? A letra B de bola. Belezinha? Pessoal, a nossa quarta questão ela fala a respeito dos princípios da propagação
da ótica geométrica, nos princípios de propagação da luz. E ela fala o seguinte, ó, a luz se propaga, então veja bem, pessoal, vocês têm que entender isso, tá? Isso é um princípio da ótica geométrica, que diz o seguinte, que a luz sempre se propaga em linha reta, beleza? A luz, ela não faz curva, tá? E essa luz, ela pode se propagar no ar, pode se propagar no vácuo, ela pode se propagar em qualquer meio. E ela pode ter um caminho de ida e um caminho de volta, ou seja, ela pode se propagar em qualquer sentido, beleza? Então, ou seja, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, os raios de luz sempre se propagam em linha reta, beleza? Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D, de dado. Pessoal, a nossa quinta e última questão dessa videoaula da semana 3, ela leva em consideração os meios de propagação da luz, que como nós sabemos, tem uma videoaula que fala especificamente sobre isso, que pode ser de 3 tipos, pode ser transparente, translúcido ou opaco, tá? Então, o vidro fosco é um meio opaco, translúcido, transparente ou nenhuma das anteriores. O vidro fosco, ele é um meio translúcido. Ou seja, eu consigo enxergar os objetos através desse meio, né, através desse vidro, mas eu não consigo enxergar esse objeto nitidamente. Então, esse vidro fosco, ele se enquadra como sendo um meio translúcido. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula com a resolução dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos tudo que foi tratado, tudo que foi trabalhado nessa videoaula. E a gente volta numa próxima videoaula para falar sobre a semana 4 do PET Volume 1 de Física. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. About you now.